Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Uma boa noite para você, meu querido amigo, meu querido irmão. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa fazer morada em seu coração. Hoje é o dia de você ouvir a voz do Senhor, abrir o coração para que Ele possa transformar a sua vida. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui na TV Cinep com o programa Palavra de Fé para trazer para você as bênçãos do Senhor. E aqui nós estamos também com o nosso amigo, nosso irmão Rubens, que vai elevar uma oração ao Senhor para que nós possamos fazer tudo para a honra e glória de Deus, né, senhor Rubens? Sim, boa noite a todos, que a paz de Deus esteja presente, que a unção dos altos céus caia sobre a sua vida. Feche os olhos, vamos falar com o Pai, vocês que estão nos ouvindo e vendo. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai, pelas bênçãos, inúmeras bênçãos que o Senhor nos proporciona ainda para nós. Devido às oportunidades, eu agradeço também pela programação, pelo verde, que venha de providências hoje a palavra de encontro aos nossos ouvintes. E, Senhor Deus, aquele que está precisando de uma palavra de conforto, entra com providência, Senhor Deus, cura, seja ela espiritual, seja ela física, Pai, questão do Covid também, entra com providência, dá a tua paz essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Então, nós vamos dar sequência no programa, louvando ao Senhor. Há uma luta em teu viver. Em teu viver que causa tanta dor, tens pensado em desistir, sem forças para vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com teus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai lhe amparar. Sua paz Ele dará. E a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor.
Já não tenho mais temor, olhando para Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, ele me tornou mais que vencedor. Se a vida me trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai lhe amparar. Sua paz ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor. Jesus lhe fará mais que vencedor. Amém. Essa é a certeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta que nós confiemos, né? É isso, irmão Verde. Rubens. E assim, importante que o irmão Verde cantou que para ser vencedor a gente precisa confiar. Tirar esse medo, sabe, Vinícius? Tirar essa angústia do nosso coração, apesar dos pesares. Então, nesta noite eu quero cumprimentar você. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o medo. Então, que você possa tirar esses pensamentos e Deus vai trabalhar com a gente hoje. Amém. Vinícius? Bom, uma boa noite a todo mundo que está aí de casa. Bom, hoje vamos falar sobre medo. E os personagens da Bíblia, eles enfrentaram vários medos, mas no final eles sempre agradeciam a Deus por ter amparado eles em todos os momentos e ter os erguido. É verdade. Amém. Vamos para o texto? Vamos para o texto, já oramos, já cantamos. Então, 1 João 4,18, aqui já começa um texto que vou pedir depois para o Vinícius ler, irmão Verde, porque fala que aqui o medo tormenta o ser humano. E é verdade. Então, vou pedir para o Vinícius ler 1 João, lá no finalzinho, né, carta de João 4,18. Vinícius, por gentileza. 1 João, você que está em casa, abra a sua Bíblia, né, o que seja que está na sua mão, o celular, o tablet, né? Por favor, Vinícius. 1 João, lá no finalzinho, Vinícius. 1 João 4,18. Isso. Tá. Isso. 1 João 4,18. Isso. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Olha, então, eu sei o que você está vivendo, porque nós também estamos vivendo uma pandemia, incertezas da vida, situações, né, adversas, desemprego, fome, e aí vem a questão do medo que toma o nosso coração, Verde,
e a gente fica, o que fazer? Então a Bíblia já tem uma resposta aqui, mesmo que venha essa tormenta, a situação, sabe, que o mundo apresenta, que a gente precisa se colocar, como o irmão Verde cantou, para existir uma vitória, colocar nas mãos quem pode vencer por você. O interessante nessa questão aqui, na minha versão está assim: Sim, no amor não há temor. olha que bacana. Não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Quando você está em Cristo, olha, a maré pode estar turbulenta, Sim, o barco pode estar a afundar, mas você não vai deixar de confiar naquele que disse que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Ele vai estar ao teu lado, ele vai te proteger. Nós estávamos conversando esse dia, sim, e falando, né? Muitos querem que a pandemia cesse. É um medo, mas esse medo não é um medo do temor de estar na presença de Deus. É um medo realmente de perecer, a morrer e acabar tudo. Mas para aquele que está em Cristo, isso não tem que existir. Claro que medo não. nessa questão pode vir a primeira pandemia, a segunda, todas as pandemias que tiverem que vir. Deus, ele derramou muitas pragas sobre o Egito, e o povo de Deus sempre foi liberto porque confiava. O Senhor falou: olha, vocês não tenham medo, façam aquilo que eu pedi para vocês e vocês estarão em segurança. Você vê o mundo acabar, mas vê a vitória em Cristo Jesus. Sim. Amém. E quando nós temos Deus, como nós temos a Cristo conosco, a segurança que nós temos é que no final estaremos com Ele. Então, ao medo da morte, o medo da incerteza, o mundo, ele sempre causa aflições em nós. Nós somos humanos e a gente acaba sentindo muito. Porém, a esperança que nós temos é que Cristo é maior que todos os sofrimentos. E tem uma coisa que a gente leu aqui sobre o amor, porque quem está no amor, então o medo vai embora porque eu estou no amor. Irmão Verde, Vinícius, quem é amor na Bíblia? Deus. O próprio Jesus É o amor. verdadeiro amor. Isso. Se a gente pegar mais um texto aqui, antes de ir lá para Coríntios, capítulo 13, eu queria pegar aqui Timóteo, 2 Timóteo, 1 versículo 7, 1 versículo 7, tá? Vou pedir para o Vinícius ler novamente, tá? Olha que bacana, que fala referente também ao temor, o medo. 2 Timóteo, um pouquinho para trás, abre a sua palavra aí, 1 versículo 7, 2 Timóteo 1, 7. Amém todos? Vinícius, achou? Localizou? Localizei. Por favor. Ânimo para ser fiel, título do capítulo. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Olha aí, Deus não concede aos seus filhos um espírito de medo, de covardia, de enfrentar a luta, de enfrentar obstáculos, necessidade. E se a gente olhar lá para Filipenses 4, 10 a 13, o próprio Paulo, ele começa dizendo: eu sei que é necessidade, eu sei que é abundância. Filipenses 4, 13, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é a experiência que estamos vivendo para ir caminho ao céu. Precisamos ser sacudido, peneirado. Claro, a situação da questão do medo atormenta. Claro que atormenta. Ele mexe com a nossa mente, Verde. Nós precisamos entender tudo posso naquele que me fortalece, que muitas pessoas elas interpretam de uma forma errada. Sim, por favor. Mas em que questão que eu posso? O que eu posso? De que maneira que eu posso? Como é que eu posso? Então tem essas questões, porque as pessoas que não conhecem a verdade, elas falam: não, tudo posso. Eu posso comer esse alimento que não me faz mal, eu posso tomar essa bebida que não me faz mal, alcoólica, eu posso usar esse cigarro. Deus disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu estou aqui, eu já ouvi pessoas falar, parente meu, Deus me abençoou para que eu pudesse comprar um maço de cigarro. Por isso que eu falo, olha, então, você acha que isso, tudo posso naquele que me fortalece, é essa expressão? A gente fica assim, tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo estava nessa situação, mas olha a história, a vida de Paulo, a comunhão que ele tinha diária com o Senhor, Consagração. a confiança, a certeza do poder de Deus na vida dele. Então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele tinha certeza de quem ele estava servindo. Sim. Ele estava servindo ao Senhor Jesus, não com falsidade, mas sim com brilho na vida dele, que todos viam. Por isso que ele era perseguido. Por isso que em Gálatas 2:20, Vinícius, fala assim, Paulo falando, não sou eu mais que vivo, Mas Cristo, mas Cristo vive em mim. Por isso, Vinícius, que muitas vezes a gente teme alguma situação que são suposições, porque ainda não aconteceu. Vivemos numa ansiedade, buscando algo e vivendo um temor que ainda nem aconteceu conosco. é uma realidade. E quando Deus fala com Paulo, Paulo fala tudo posso daquele que me fortalece, por quê? Porque fortalece na questão desta vida, sabe? Os obstáculos que são apresentados. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os meus Sim. amigos e para você aí. Qual que é o que realmente cura a vida do ser humano? A vacina ou Jesus? Eu respondo, Jesus é a nossa cura. A vacina não cura nada, é um tratamento. Queridos, a gente vive no mundo, os remédios são um tratamento. Deus, ele fez o ser humano, Vinícius, e o próprio corpo, ele trata, ele cuida, ele cura. O mecanismo do nosso Deus corpo. não colocou, porque os médicos, queridos, aqui não é heresia, a gente não está falando heresia. Pode ser alguma. Né? A gente está falando aqui ciência, né, Vinícius? Sim. Ciência, onde os médicos falam que os remédios dados, tá, é um tratamento. E quem cura é o próprio organismo. Ele tenta trazer o organismo, fortalecer o organismo para combater aquilo que está ruim lá dentro. Então, queridos, primeiramente, Deus. É o que nós devemos de fazer na nossa vida. Por isso que nós ficamos diariamente com medo. Será que vai sobrar vacina para mim? Será que Jesus vai estar comigo? Será que eu estou com Jesus? Será que eu estou com o coração aberto a Jesus? Será que realmente eu tenho o temor do Senhor e não o medo? Porque as pessoas no passado colocavam, até na lição da escola sabatina, estava falando, né? Que as pessoas tinham medo de Deus. Sim. Eles tinham medo de Deus, e não é medo, Deus não quer que você tenha medo dele, porque Deus não é nenhum monstro, não é nenhum bicho. Não, Deus é seu amigo, não é isso, Vinícius? Deus é o Com melhor certeza. amigo. E Paulo, a gente apresenta toda essa questão do sofrimento que ele teve durante a vida, mas Paulo, ele tinha a certeza de que Deus estava com ele, principalmente porque ele sempre fazia aquilo que glorificava a Deus. Ele deu a sua vida após a sua conversão para glorificar a Deus, para levantar o seu nome, e é isso que nós devemos fazer nas pequenas, nas grandes coisas. É isso que dá essa segurança em nós, é isso que aumenta a nossa comunhão, nossas orações e tudo mais. Amém. Vamos para o salmista Davi, Vamos. capítulo 27 de Salmos. Ali no início, fala referente à questão do medo. Todo o capítulo 27, depois você lê em casa, leia aí todo o capítulo, a gente vai ler 1, 2 ou 3, tá? Você percebe que Deus, através do salmista Davi, Deus já mostra para ele quem temereis. Temer quem? Não é verdade? Porém, a gente vai entender algumas coisinhas, porque Deus, ele quer mostrar para você que você não tem que temer o ser humano, as coisas que acontecem nesse mundo, mas sim é Deus que pode levar a gente à morte eterna. Vinícius, Salmos 27, versículo 1 e o 2 e o 3, por favor. Certo. O Senhor é minha luz e minha salvação. Olha Então, aqui, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Amém. O próprio Verde cantou isso agora. Queridos, quem temer, quem você tem que ter medo? Se Deus fala que você tem que confiar nele, pode vir um inimigo, pode vir as pessoas que, sabe, hoje vêm contra a carne, pode ser o que for. Deus, ele é contigo. Se ele é contigo, você não tem que fazer nada, deixa ele batalhar, deixa ele pelejar por você. E tem um
O Verde quer comentar? Quer falar alguma coisa? Se nós lermos a história de Davi, Sim. quando ele iniciou, você já imaginou você ser perseguido pelas autoridades do Brasil? Como é que você vai se sentir? Você não vai ter lugar seguro. É verdade. Você vai ficar de que maneira? Com medo. Sim. Com muito medo. Se você não confiar em... E você é um servo do Senhor, mas se você não confiar no Senhor, você acaba até se suicidando. De tanto medo que você tem, você até acaba fazendo coisas que não deveria de fazer. Mas Davi, em toda a sua jornada, Saul fazendo a perseguição, indo de cidade em cidade, querendo de qualquer forma eliminar, mas Deus estava com ele. Então, por isso que ele diz aqui, né? Sim. O Senhor é minha luz, Amém. a minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor está conosco, a quem temeremos? A morte, ela já foi praticamente vencida. Jesus ali na cruz do Calvário venceu a morte e nos mostrou que nós não devemos ter medo. Pode matar o corpo, ele pode matar o corpo, mas a nossa alma ele não mata, porque está ligado com Cristo. E quando Cristo voltar, esse medo vai ser banido. E tem uma coisa que eu queria, só para você, os ouvintes da TV Sinec, entender, porque os Salmos 91 é uma escatologia do presente, tá? Uma escatologia do presente, pela situação que a gente está vivendo. Você leu aí, né? 1 João 4,18, 2 Timóteo 1,7. A gente leu agora Salmos 27, 1 ao 3. E aí o salmista aqui, Salmo 91, ele te dá essa segurança, não importa a situação, porque a gente citou aqui situações de calamidades, situações onde a sociedade, o mundo vai viver, mas quando vem Deus trazendo a segurança para a sua e para a nossa vida, é a certeza e a confiança que existe um Deus no leme, no barco da nossa vida. Olha o Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91 aqui? Eu vou ler o Salmo 91. É bem conhecido de todas as denominações. Com certeza. O Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Versículo 2, por favor, Vinícius. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmão Verde, olha o 4, versículo 4. Ele te cobrirá com as asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo. Amém. E a tua defesa. Interessante essa frase final aqui. Olha aqui que lindo, né? A sua verdade será o teu escudo e a sua defesa. Lembra quando Jesus estava saindo para o deserto? Sim, Mateus ali 4. Satanás começou a tentar colocar temor no Senhor, mas ali ele dizia para o inimigo: está escrito, a tua palavra, Senhor, é verdade. Então, Verde, espera um pouquinho só. O Verde trouxe agora um ponto necessário para banir o medo da nossa vida. Então, quando você tem um contato, uma intimidade, né, Vinícius, com a Bíblia, com Deus, então, vez o inimigo tentar contra a nossa vida, né, diz lá Tiago 4,7, ele vai se afastar. E outra coisa, ele vai embora. E aqui em São João, o Vinícius pode até abrir também. Sim. No Evangelho de João 17, 17, olha aqui, confirmando agora o que você citou em Salmos aqui. Isso. Né? Em Salmos 91, versículo 4. Isso. Qual que é, Vinícius? João 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Quando você santifica, ele pede para que nós nos santifiquemos na sua verdade, porque a palavra é a verdade. Então você não tem que temer. Não. Você não vai temer nada. Nada. E aí continua o texto lá de Salmo 91, versículo 5, e diz assim, nem a peste que propaga o quê? Nas provas, nem o quê?
mortalidade que assola ao meio-dia. Vinícius, olha aí o versículo 7, Vinícius. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Olha que promessa de quem? maravilhosa de Deus, Verde. Tá aí. Pode cair 10.000 à sua direita, 1.000 à tua esquerda. E você não será atingido. Não será atingido. Por quê? Você vai visualizar essa situação. Viu, Vinícius? Aqui fala que a gente vai ver isso. Se você vai ver, queridos, então existe em torno de você anjos querubins, protetor sobre a sua vida, Amém. sobre a nossa vida, que não vai permitir, tá, no dia da perseguição, no tempo da angústia, Que está muito breve, muito já perto. quase ali, E, irmão falta um Rubens, pouco. Oi, Vinícius. aqui nesse salmo mesmo, ele continua falando exatamente o que você está falando agora. Sim. Ó, versículo 9. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, Olha pois aí, ó. ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Então, o próprio Deus. Lembremos de Israel no Egito, a última praga, que seria a praga da morte dos primogênitos. Isso. O Senhor pede para que o seu povo fique no refúgio, lá nos seus lares, e ofereça um sacrifício, e que todo aquele, Moisés foi lá, olha, irmãos, vamos imolar um cordeiro, vamos pegar esse sangue, vamos espargir nos umbrais da porta, porque o anjo do Senhor nos protegerá, e o anjo da morte passará por cima, não nos atingirá. E muitos dos egípcios que estavam apavorados ali, muitos estrangeiros que estavam apavorados, eles se abrigaram aonde? Na casa dos israelitas. Por quê? Medo. Porque sabiam que esse Deus é um Deus poderoso, e se ele falou, ele cumpriria a palavra dele. E o medo que eles estavam, eles se abrigaram ali. É muito O que interessante. aconteceu à noite? Tudo o silêncio fúnebre dentro daquele local. E a gritaria começou. Triste. Por quê? Porque o anjo da morte passou no meio do arraial, e quem não tinha nos umbrais da casa o sinal de Deus, querido, você precisa ser selado. Convertei-vos e arrependei-vos e sejai batizado, para receber o selo de Deus. Deus quer mostrar para você que existe um selo. E se você for selado, claro, o selo é algo invisível, só os anjos e Deus sabe, tá, quem é você. E o anjo vai passar e vai ver o selo. O anjo mau, se for um anjo mau, esse ele não pode encostar, que é propriedade de Deus. Nós mencionamos há uns programas atrás aqui, Sim, sobre Eliseu, né? Quando estava naquela situação que o seu servo viu um exército dos assírios ali, viu aquela multidão de gente, falou: agora nós vamos morrer. É verdade. Ele temeu na hora, ele ficou com medo, ele ficou inseguro, ele não sabia o que fazer. E andava com quem? Com Eliseu. Via as bênçãos que Deus derramava sobre a vida de Eliseu. Sabia que Deus estava com Eliseu e protegeria. Ainda assim, lá dentro ele tinha temor. Mesmo vendo a situação, sabendo de todas as coisas, tinha temor. É o que acontece muitas vezes comigo, com você, meu amigo internauta, com o Rubens, nós, com Vinícius. Nós estamos dentro da igreja, mas ainda não estamos convertidos. Então, quando a situação começa a se agravar em alguns pontos, um desemprego, uma doença, qualquer outra calamidade que venha, sim, você vai ficar com medo, você não sabe, e agora, para onde eu vou? E Jesus diz assim: eis-me aqui. Amém. Confie em mim, porque eu estou aqui. E, Vinícius, quer comentar? Pode ir. Só uma situação, viu, Verde, que pode defragrar a qualquer momento uma situação, tá, do exército. Só para você, eu quero contextualizar para você uma situação que aconteceu no ano 70, quando Tito foi invadir Jerusalém, tá? Ali tinha muitos judeus, outros Deus pediu para fugir. Ele deu um sinal. Se a gente pegar em Lucas 21, versículo 20 e 21, Deus deu um sinal. Por que um sinal? Porque aquele que tem Jesus, Deus ampara, Deus cuida.
Mesmo batendo o medo, o que pode vir em qualquer momento, qualquer situação defragrar, uma situação de guerra, de situação, sabe, onde o mundo pode estar num caos, e Deus vai avisar os seus filhos. Por isso que eu sei que não é fácil, Verde, não é fácil o que a gente está vivendo, mas Deus garante a sua proteção, Deus garante a sua vitória, Deus garante, porém, por isso tem que estar percebido. Mateus 24:39 fala, esteja percebido, porque aquele povo daquela época, o remanescente que estava selado, que estava com medo, Deus mandou, fuja para Pérea, e além do Rio Jordão, outros fugiram, mas muitos ficaram onde? Jerusalém, e ali foram o que, queridos? Queimados, mortos naquele local. Então, queremos hoje mostrar para você, que está em casa, seja selado, mesmo que o medo atormente, mesmo, porque Deus vai tirar o amor que o próprio Jesus vai tirar do seu coração. Quer ver um texto bacana para você? Isaías 41, tá? Vamos ler do 41, do 5 ao 13. Olha que Deus, no versículo 10, vai falar para você. Isaías 41, do 5 ao 13. Olha como Deus é maravilhoso. Amém, Vinícius? Achou aí? Sim. Podemos ler? E a gente vai parar no versículo 10, para você se atentar. Fechando. Como Deus é maravilhoso. 41, do 5 ao 13, mas vamos alertar-se ao 10 o que Deus fala. O auxílio de Deus para Israel. Bacana. Versículo 5. Os povos do outro lado do mar observam com temor, terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo, seja forte. O escultor anima o ourives, e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos, para que não tombe. Quando você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Amém. Fechou. Olha que bacana. A sua versão como ela está a sua versão, Verde? Nesse versículo 10. Não temas, Olha porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha, essas palavras aqui, o programa pode parar, porque ela fecha toda a questão do medo, da insegurança, da incerteza, porque só Jesus, ele pode dar confiança, ele pode dar certeza para nós. Ele disse, meu povo, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão angustiados? Vocês não confiam em mim? Eu não tirei vocês da terra do Egito, eu não conduzi vocês à noite. O que tinha à noite para cobrir e aquecer? Uma nuvem de manhã, uma nuvem protegendo do calor. O próprio Jesus à noite e o próprio Jesus de manhã contra as situações, porque o deserto ali tinha perigo, né? À noite dando também o aquecimento para aquele local, porque à noite era muito frio. Deus sustentando, Deus ali protegendo, guardando aquele povo, guardando. Aí que está o porém, hoje nós estamos nesse mesmo deserto, nós estamos vivendo nesse deserto hoje. Sim, todo mundo tem que passar pelo deserto. Nós estamos ali, você sai da sua casa de manhã cedo, vai para o seu trabalho, não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, é verdade. Se você vai retornar ou não, mas você tem que ter a certeza, o meu anjo está ao meu redor. Se porventura acontecer alguma coisa, meu anjo vai me amparar. Sim. À noite, quando você volta do seu trabalho, você faz o quê? Senhor, obrigado, porque olha quantas situações eu passei caminhando nesse deserto, mas o Senhor nunca tirou a sua nuvem de cima de mim, o seu anjo de segurar a minha vida, de me garantir a volta. Aí você vai e adormece, tranca a sua porta, deita no seu travesseiro, porque o Senhor está com seus vigias, guardando para que nem o mal. Os atalaias de Deus. Olha que maravilha. Oi, Vinícius. Essa é a nossa paz. Justamente ter a certeza de que Deus está sempre conosco. Vamos ver uma experiência aqui na Bíblia sobre uma situação
que o rei teve medo. Lá em 2 Crônica, capítulo 20, do 1 em diante, acho que é o versículo 2, o versículo 3, fala que o rei teve medo. 2 Crônica, capítulo 20, de 1 em diante, até o versículo 9, você vai perceber, e ali houve uma situação, tá? Eram os filhos descendentes de Ló, que foi para cima de um rei. Você vai perceber aí qual que é o rei. Vou pedir para o Vinícius ler do 20, do 1 ao 3, depois a gente continua um pouquinho mais até o 9. Olha que bacana, que experiência Deus deu a este rei e o libertou do medo e também das consequências daquele povo que foi contra o servo de Deus. Vinícius. Certo. Guerra com as nações vizinhas. Sim. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Os mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Ged. É complicado falar esses nomes. Em Gede. Em Ged. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em toda o Judá. Só um minutinho. Josafá, O rei. ele teve medo. Olha o versículo 3. Ele teve medo. Medo do quê? Daquele povo. Existia uma conspiração. E aqui, querido, se você ler, não tem uma referência. Por que ocorreu essa batalha, essa peleja? Porque o povo iria contra o rei Josafá. E ele teve medo porque era muita gente. Queridos, hoje pode existir pessoas que vai contra a sua vida, falar contra a sua vida, sabe? Pelejar contra a tua vida. O inimigo, ele quer fazer isso. A gente fez menção no programa passado que o inimigo veio matar, destruir, roubar. João 10:10. Se existe alguém que vai contra a tua vida, querido, olha aqui, o medo bate. Coloque-se na mão do Senhor. O medo bate. Porém, Josafá fez algo que nós, viu, Verde, viu, Vinícius, temos que fazer. Quando a gente não pode ir de encontro a situações que Não temos forças fora das nossas mãos, só Deus pode dar o resultado final. E o rei Josafá sabia que a quantidade de pessoas que vinha contra o seu reino Esmagaria. não tinha solução. Fazer o quê? Diz que era como gafanhotos. Se a gente olhar aqui, começar a olhar para os gafanhotos, quando a gente já viu, você já viu já também, os gafanhotos vêm para comer ou uma plantação, devora tudo, acaba com tudo. Você não consegue, não tem, sabe, alguma coisa que possa eliminar esses gafanhotos. Não tem como. E diz a Bíblia, a referência bíblica, que era como um gafanhoto. Só que olha o versículo 4, versículo 5, versículo 6. Vinícius, por favor. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Reconhecimento. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? É só para você entender. Então, ocorreu aí, dentro da contextualização dos versículos abaixo. Primeira coisa, Josafá falou: opa, vamos para a igreja. Parou, vamos refletir, vamos ver aonde nós estamos saindo fora daquilo que Deus determinou, para que nós possamos ter verdadeiramente as mãos do Senhor. Se as mãos do Senhor estiver conosco, nós estamos garantidos. Sim. Agora, se não estiver, então, qual que foi o propósito dele diante da nação? Olha a atitude que ele teve de humildade. Chegou aonde? Um rei. Eu precisava de fazer isso aí? Não. Ele, na humildade dele, ele reconhecendo: Senhor, o Senhor, olha, essas terras que estão aí ao nosso redor são nossas. Eles querem tomar, mas o Senhor deu a nós. E agora eles querem tomar. Como é que nós vamos fazer? Não temos como fazer. Olha a imensidão de adversário que nós temos.
Por isso, viu, Vinícius, irmão Verde, primeira coisa, quando você não pode resolver, Deus dá a solução. Busque a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Então, busque a Deus. A solução, se você não tem um trabalho, o medo bate porque vai, sabe, existir a fome. E o que eu tenho que fazer, Verde? Buscar a Deus. Porque a solução, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Onde não tem luz, Deus vai dar luz. Sim. Para que nós possamos, assim, é que o nosso tempo aqui, quando a gente começa a falar do amor de Deus, da misericórdia, da justiça, o tempo voa. Mas eu queria citar aqui, 2 Crônica, como nós já estamos, no versículo 20, no versículo 15. Sim, por favor. Vinícius. Ele disse: Escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Olha, não se preocupe com a sua vida, o que há de vestir, o que há de comer, Verde, porque se você pertence a Deus, então eu vou dar, sabe? O medo bate, é natural do ser humano, Verde, é natural. Sim. Mas quando você começa a colocar a sua vida, Confiança em Deus, possa ser a fome, pode ser a espada, pode ser a perseguição, pode vir para a sua vida o que for, queridos. O Vinícius até citou, a peleja não é de vocês, Não a peleja é minha. E aí, Eles não estão combatendo contra vocês, eles estão combatendo contra mim. Então eles vão ver que eu estou do lado do meu povo, eu estou protegendo o meu povo, os meus filhos, eu estou protegendo. Olha que maravilha. E a proteção de Deus, como o irmão Verde falou anteriormente, ela às vezes acontece e a gente nem percebe. Por isso, quando a gente chega em casa, a gente agradece. E lá em Números tem uma passagem muito interessante que eu li ontem mesmo, que havia um rei, que ele viu o povo de Israel e ele queria atacar aquele povo. Então, ele mandou... Mas antes ele chamou O profeta Balaão. Balaão, essa mesmo. Isso, história de Balaão. No finalzinho do povo... E Balaão, olha que interessante, a fama que a Bíblia apresenta para ele é que todos aqueles que ele abençoa são abençoados e todos aqueles que ele amaldiçoa são amaldiçoados. Assim diz Abraão, quando ele saiu da terra. Então, quando ele chama Balaão, depois de muita coisa, Balaão chega e quando ele olha para o povo de Israel, e ele sabendo que o povo de Israel era o povo de Deus, ele não amaldiçoou, ele pelo contrário abençoou, porque não dá para você amaldiçoar um povo que é de Deus. Não, e outra coisa importante, foi muito bom você tocar nesse assunto, Vinícius, porque você vê que cada tribo ia marchando. Isso. E o rei imaginou assim, uma dessas tribos deve estar distante do Senhor. Uma delas deve ter se desviado. Vamos esperar todas passar? Vamos ver se a última tribo aqui está em comunhão. Aí onde Balaão diz que não tem como, todos eles estão voltados para o Senhor. Eles não se desviaram, porque Israel vira e mexe e se desviava, né? A infidelidade de Israel era muito constante. Aí é onde o medo aparecia, mas dessa vez não, Balaão não tinha como fazer nada. Ele falou, poxa, mas como é que eu vou... Mesmo sendo pago, e olha o dinheiro que ele estava recebendo do rei. Balaque queria pagá-lo, né? E Balaão ainda disse que mesmo que o rei desse todo o palácio Sua dele, riqueza, toda a riqueza dele, não seria o bastante para pagar. E Balaão, por final, ele acaba só abençoando Israel 3 vezes, não só uma vez. Porque esse é o destino de quem serve a Deus. Isso é automático. Você vê que interessante? E o versículo 20, a gente lê o versículo 15, olha o versículo 20, que bacana. O Vinícius, por favor. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: Escutem-me, povo de Judá e Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Prospereis. Tem que acreditar, queridos. Acreditar lá e você pegar Hebreus 11:1, o que é acreditar? Fé, o que é? Fé é aquilo que a gente tem certeza, mesmo que pareça para você uma condição, sabe, que não é apropriada, eu não tenho como resolver. Por isso que Deus fala que a gente tem que acreditar. E Deus, através da Bíblia,
através dos profetas, através de Jesus, da revelação de Deus, Ele traz para você o antídoto para você resolver a sua vida. Jesus disse: vinde a mim Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, Mateus 11, 28 a 30. Isso. Deus quer aliviar. Vinde a mim todos, não importa, precisa acreditar na palavra de Deus. E a gente quer ali contar uma história na questão do medo, onde Jesus estava. A gente já mencionou aqui, mas vamos lá, que é Marcos 4:35, Novo Testamento, tá? O segundo livro depois de Mateus, depois de Mateus, Marcos 4:35 fala sobre uma história, e você conhece bem essa história, tá? Vou pedir para o Vinícius novamente ler, tá? E você vai entender, queridos, que Deus estava ali, e olha o que aconteceu, Marcos 4:35 ao 41, tá? A gente vai devagarinho, tá? 10 minutos, vamos lá, Marcos 35, Vinícius, por favor. O tema em cima primeiro, Vinícius, por favor. Jesus acalma a tempestade. Olha aí, querido. Palavra De Deus. Jesus acalma. A tempestade. Por favor, Vinícius. Versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos se seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendendo o vento, e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou, e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Aprovados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos, Jesus está no seu barco, está sobre a sua vida. Só que eu preciso requisitá-lo. Eu preciso chamar para estar comigo todos os dias. Ah, Rubens, ô irmão Verde, então eu preciso fazer oração. Se eu pecar, eu preciso ali confessar os meus pecados. Eu preciso se arrepender todos os dias, irmão Verde. Para Deus estar no meu barco, estar comigo, caminhando comigo, porque Jesus faz a pergunta para eles: por que tem medo, homens de pequena fé? Então, quando Jesus está conosco, tá? A gente tem que olhar para Deus, mesmo que os ventos, a tempestade venha sobre a sua vida. E quantas tempestades hoje nós encontramos na vida de cada um de nós? O inimigo, ele veio realmente, como o Rubens citou, para matar, para destruir e roubar. Mas ele esquece que o Senhor Jesus já o venceu. Ele é um derrotado. E nós podemos sim confiar nesse Deus maravilhoso, e Ele vai nos proteger. Mas eu não sei, será que é verdade que o Senhor pode me proteger? Pode. A vida da gente, diariamente, é de lutas, desafios, batalhas e mais batalhas. Guerras, algumas batalhas perdidas, outras ganhas, e a vida nossa vai continuando. Se nós continuarmos confiando nesse Deus, mesmo perdendo uma batalha ou outra, você lembra lá, quando Acã, lembra da história de Acã? Foi dito para que ninguém tomasse nenhum utensílio e levasse para o acampamento de Israel. Falou com ele, né? Ele levou. Josué falou: opa. Aí depois foram combater Ai. Com quantos homens? 3.000 homens. E ali o que aconteceu? Houve uma derrota. Deus veio, repreendeu, falou para Josué: Josué, enquanto existir Acã no meio da igreja, a igreja não vai ser vencedora. A igreja vai ficar continuamente com medo. Agora, quando tirar esse Acã do meio do nosso povo, do arraial, a vitória é certa. A questão aqui é você ser fiel ao Senhor. Ah, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu vou para a igreja de quarta, eu vou para a igreja de domingo, eu vou para a igreja de segunda, Você pode ir no dia que você quer para a igreja, sem problema nenhum. Sim. Isso não diz nada. Verdade. O que diz é a sua relação
o seu contato com o Senhor. Porque ir para a igreja, muitos vão, mas não estão convertidos ainda. Eu tenho dificuldade na minha vida, muitas, a gente percebe que você luta diariamente e muitas vezes você não cai. E eu estou dentro da igreja, eu falo, poxa vida, mas eu estou dentro da igreja, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor. O que está faltando? É interessante, por isso que nós temos medo. Eu lembro, por exemplo, do próprio Davi. Eu estava lendo hoje o Salmo 18 e até o Salmo 17, Davi, ele sempre, o tema era o mesmo. Ele pedia para que Deus tirasse ele das mãos dos inimigos, que livrasse ele dos inimigos, e também louvava a Deus. Só que chegando no Salmo 18, no final, ele fez um salmo inteiro dedicado só para agradecer a Deus, só para louvar o nome de Deus por ter levado dos inimigos. Então, às vezes demora, mas Deus nunca falha. Demora, mas não tarda, né? Então, essa questão é nossa. Então, Deus, Ele está ao nosso redor. Quando você desagrada a Deus, Ele se afasta, aguardando o livre-arbítrio, aguardando a sua boa vontade para agradá-lo. Porque tem um texto de Mateus 6:24, diz assim, ou você agrada a Deus, A mamon. ou a mamão, o diabo. Quem que você quer agradar? Quem você está buscando? Não pode buscar dois senhores. Não pode, não existe dois senhores para nós. Ou você agrada um, O muro tem dois lados. Você, Isso. no final dele, se você andar em cima dele, você vai ter que escolher um lado sim, ou outro. Então você escolhe, peraí, esse lado está a paz, o amor, a misericórdia, a justiça, a bondade, a longanimidade. Desse outro lado está carro, avião, mulher, tenho tudo aqui. Qual delas que eu escolho? Escolho a felicidade deste mundo ou a felicidade da qual o Senhor Jesus me oferece? a esquerda é temporal. A tudo direita passageiro, é eterno. é eterna. Por isso que a gente tem que colocar a mão na consciência. Queridos, Coríntios 11:29 fala assim, examine a si próprio, como está a sua vida. A gente precisa examinar. A gente quer beber o cálice, o suco de uva que representa a vida de Deus, o sangue de Deus. Sangue de Jesus. O pão que representa o corpo de Deus. Se você quer fazer isso, então examine como está a sua condição. Deus hoje, Ele chama todos ao arrependimento. Todo mundo. A chuva serôdia, que é uma chuva que é dada por Deus através do Espírito Santo, Ele está convencendo o mundo do pecado. Sim, do juízo. Se você, Vinícius? E olha, irmão Rubens, em Romanos 8, fala sobre isso aí. Romanos 8, 35 até o 37, eu vou ler. O que nos separará do amor de Cristo? Olha que bacana. Olha só, hein? Agora, serão aflições ou Encerrando. calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Versículo 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não somos nós, é Ele. Amém. olha só. Lê mais uma vez, para que, Por favor, Vinícius. o nosso público ali possa ouvir, Isso. nossos irmãos possam ouvir e entender que esse daqui é o outro fechamento. Marcos 8, 35 a 39. Romanos, capítulo 8, Versículo 35. 35 Pode ao ler. 39, por favor. 37. 37, isso. Por gentileza. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisa, né, Somos Rubens? mais que vencedor. Quer o sucesso da vitória, querido? Você que está nos ouvindo e vendo aí hoje, quer o sucesso da vitória? Jesus. Coloque Ele na sua vida e você vai ter o sucesso da vitória. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Deus seja louvado. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com
tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Faz-me um vaso de honra, resplandeça a luz sobre mim. Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Senhor, quero sempre fazer teu querer, eu quero te obedecer. Me sinto tão fraco, mas com tua força hei de vencer. Rendo-lhe a vida para o teu serviço, aonde mandares irei. E a cada dia serei mensageiro, levando amor e paz. Faz-me um vaso de honra, resplandeça a luz sobre mim. Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Inunda-me, pois necessito de ti. Deus seja louvado. Faz de cada um de nós um vaso de honra para levar a Amém. mensagem. Você, meu amigo internauta, que esteve aí nesses momentos conosco, conectado, toda terça-feira, das 18 às 19 horas, nós estamos com o programa Palavra de Fé aqui, trazendo bênçãos para a tua vida. E se você ainda não conhece a Palavra de Deus e tem vontade de conhecer para ser liberto e realmente perder o medo, vá no Google, digite aí www.encontreumagreja.com e ali você encontrará uma igreja adventista do sétimo dia que com todo prazer, com toda alegria, independente da sua religião, vai trazer a mensagem do Senhor. E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Deus esteja com você, meu amigo, meu irmão internauta. Amém. E Deus abençoe você, a sua família. Perca esse medo e coloque-se na mão do Senhor. Não é isso, seu Rubens? Verdade. Coloque na mão do Senhor, confia nele e o mais, Vinícius, ele vai fazer por nós. Esse medo vai se afastar porque a abundância de Deus, o seu amor, vai tomar conta do nosso pensamento, do nosso coração, e eu tenho certeza que Deus vai te socorrer na situação difícil da sua vida. Creia. Ele em disse Deus. que está à porta, né? Verdade. Eis que estou à porta e bato. E bato. Ouçam a voz do Senhor. Ouçam, deixem que o Senhor venha fazer parte da sua vida. E esse mundo, realmente, nós estamos chegando Ao fim. no final, e eu louvo ao Senhor por isto, porque nós não aguentamos mais tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza. Isso vai ser tudo banido, porque o Senhor vai banir o pecado, o medo, a tristeza, a dor, a morte desse planeta não vai mais existir. Não.
Esteja com Cristo. Amém. Vinícius? Amém. Bom, o Senhor veio aqui na terra, o Senhor sofreu muita coisa enquanto esteve aqui, mas Ele ressuscitou por fim. Ele viveu e Ele um dia retornará, e é nessa esperança que nós temos, é nessa esperança que nós cremos, e é isso que aguardamos. Deu a certeza Amém. para cada um de nós. Essa é a nossa certeza. Amém. Deus abençoe. A gente se encontra lá. TV Cinec.